Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Estamos vindo aí de um final de semana poderoso, um final de semana que nós tiramos o sábado para descansar, mas ocupamos o nosso domingo como uma grande oferta ao nosso Deus, porque o domingo é o domingo do Senhor. Tivemos dois poderosos encontros pela manhã e à noite aqui no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. E se você veio, pode atestar o que eu estou falando. Se você não veio, mas acompanhou pela internet, você pode atestar o que eu estou falando. Agora, se você não veio e não assistiu nenhum dos dois cultos pela internet, eu só lamento. Você deixou de ser muito abençoado, você deixou de ser muito edificado, você deixou de se alimentar. Mas ainda há uma oportunidade para você. Qual oportunidade, pastor? Amanhã, terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração, onde nós temos denominado esse encontro de Esmiuçando a Palavra. Pastor Marcos tem ministrado e, olha, tem sido dias tremendos. Essas terças-feiras mudaram por conta desta palavra que tem sido ministrado, a fé que sabe. Então, venha estar conosco amanhã, às 19 horas, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, nosso culto Esmiuçando a Palavra de Deus. E já que nós estamos num período de oração e intercessão, 40 dias orando, a oração baseada no Pai Nosso, a nossa campanha baseada em Jeremias 33, verso 3, eu quero nesta segunda-feira fazer uma reflexão e mais do que uma reflexão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Há 7 palavras proféticas que eu quero liberar sobre essa semana a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua família, a respeito do seu trabalho, do seu chamado ministerial, de todas as áreas da sua vida. Hoje eu quero profetizar 7 palavras, uma para cada dia desta semana. E essas 7 palavras proféticas, elas estão aqui, no livro de Isaías, capítulo 65, o verso é o verso 24, é apenas que eu vou usar como referência, que diz o seguinte: e será que, antes de clamarem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Veja, eu só estou citando o versículo 24, mas se você ler a partir do versículo 17 aqui do capítulo 65 de Isaías, você vai encontrar essas 7 palavras proféticas que a partir de agora eu começo a liberar sobre a sua vida. Porque esse texto, ele está falando de um novo tempo, está falando de um novo ciclo na nossa vida, está falando de uma nova estação. E você sabe, nós há poucos dias entramos numa nova estação. E todas as vezes que nós entramos numa nova estação, é a oportunidade que Deus está nos dando para vivermos um novo tempo, para vivermos em novidade de vida, para vivermos de glória em glória, para vivermos das novidades que o nosso Deus tem reservado para cada um dos seus filhos e filhas. Então eu quero, nesse momento, liberar 7 palavras proféticas para esta sua semana. Uma semana um pouquinho curtinha, nós vamos ter um feriado na próxima sexta-feira, mas eu quero liberar uma palavra profética para cada dia dessa semana. E a primeira palavra profética é pecados perdoados. Está dentro do texto. Eu estou encorajando você a ler a partir do versículo 17 até o versículo 24. Todas essas palavras estão aqui inseridas. Primeira palavra profética, perdão de pecados. Você cometeu um deslize, cometeu um erro, tranquiliza seu coração. Os seus pecados foram perdoados. Segunda palavra profética, alegria e regozijo. Talvez você olhe à sua volta e não tenha encontrado ainda muitas razões para se alegrar, muitas razões para festejar. Mas eu disse que você está entrando num novo tempo, num novo ciclo, numa nova estação. E essa nova estação está trazendo um renovo na sua alegria e no seu prazer no Senhor. Terceira palavra profética, longevidade, ou seja, viver muitos anos. Sabe por que eu posso liberar essa palavra sobre a sua vida?
Sabe por que eu posso liberar essa palavra profética sobre a sua casa? Porque se há promessas de Deus para a sua casa que ainda não se cumpriram, descansa o seu coração. Você não vai partir antes que essas palavras, antes que essas promessas se cumpram na sua vida e na sua família. Quarta palavra profética, mãos produtivas. Ou seja, eu profetizo que tudo aquilo que as tuas mãos forem colocadas, tudo aquilo que as tuas mãos produzirem, você será bem-sucedido, você será próspero, você verá a ação de Deus diretamente em tudo aquilo que você fizer. A quinta palavra profética que eu quero liberar, provisão em abundância. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é um Deus que cabe numa caixinha de fósforo. O nosso Deus não é um Deus que cabe na nossa bolha religiosa. Não, não, não. O nosso Deus, ele é criativo, o nosso Deus, ele é generoso e por isso ele abençoa os seus filhos com provisão mais do que abundante. Sexta palavra que eu quero liberar como voz profética sobre a sua vida. A tua prosperidade honrará o Senhor. Ou seja, os teus filhos são filhos para a honra. Os teus filhos não são filhos para a desonra. Os teus filhos não são filhos para a vergonha. Eu profetizo que os teus filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor, são instrumentos de Deus. Como eu ouvi há poucos dias, os nossos filhos não são a igreja do futuro, os nossos filhos são a igreja do hoje, do agora, do presente, cheias do Espírito Santo de Deus, cheia da unção de Deus, cheia da graça de Deus, para marcar essa geração já agora. Então eu profetizo que os teus filhos são filhos para a honra do Senhor. E a sétima e última palavra que eu quero liberar sobre a sua vida para esta semana, orações respondidas prontamente. O texto diz, quando eles ainda estiverem clamando, eu vou atender. Quando eles ainda estiverem falando, eu vou ouvir. Que nesta segunda-feira você receba essas 7 palavras proféticas sobre a sua vida e sobre as 7 principais áreas da sua vida. E que você tenha uma segunda-feira, olha, queridos, poderosamente abençoada, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, graça e paz.